Boa noite a todos que nos assistem. É com grande prazer que 2024 nós estamos reiniciando o programa Engenharia Predial. Ficamos aí um pouquinho mais de 60 dias em função de final de ano e início de ano, férias, né? Apesar de eu não ter tido férias, acho que engenheiro não tem férias, mas estamos retomando agora nosso programa Engenharia Predial. Agradecendo a presença de todos, a audiência de todos, nos colocando sempre à disposição para as informações, os esclarecimentos que forem pertinentes, que quiserem, não só agora durante o programa, mas depois do programa. Nosso Instagram está aí à disposição. Os convidados, a gente sempre também coloca os Instagrams aí para que possam serem feitos os contatos que forem necessários. E para esse programa de reinício, nós estamos com uma novidade aí, com uma proposta nova, né? Na verdade, não é tão nova assim, porque durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tinha ido a Portugal, a Lisboa, a serviço, né? Conversando lá com o presidente da Ordem dos Engenheiros, e também trabalhando a respeito de vibrações, efeitos sísmicos, que lá em Portugal é bem mais avançado que aqui, a serviço do Porto Central. E conversamos sobre a inspeção predial lá com o presidente da Ordem, então o engenheiro Fernando, e ficou aí conversado sobre a possibilidade da gente estar abrindo uma filial da Ceuta Engenharia lá, levando a inspeção predial para Portugal, né? E, obviamente, se possível, como porta de entrada para a Europa, né? E agora, nesses últimos dias, surgiu aí a possibilidade da gente estar conversando com o engenheiro Lucas Cardoso. Ele está lá, é brasileiro, mas está lá em Portugal, atua na área, e nós o convidamos para estar participando aqui com a gente, né? Como também envolve sempre a questão da manutenção predial, o engenheiro Luiz Araújo, que também está sempre conosco aqui, nos dando a honra da presença, vem mais uma vez nos ajudar no sentido de dar as informações pertinentes à manutenção predial, à inspeção, ele que trabalha mais na área específica da análise estrutural, e não posso dizer graças a Deus, mas a gente tem muito serviço nessa área. Cada dia mais o Espírito Santo se revela um campo fértil para as questões estruturais, né? A gente tem visto aí a cada dia coisas que eu gosto de repetir sempre, até Deus duvida, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Gostaria de pedir só um tempinho dos nossos convidados para só recordar aqui, né? Nós já temos aí bem mais de 40 programas nesses últimos anos. Engenharia predial, a gente tenta levar a todos os síndicos, gestores de condomínio, todas aquelas pessoas que efetivamente trabalham na área condominial, né? Que estão afetos, ligados às edificações, a importância e a necessidade, não só do laudo de inspeção predial, mas também da manutenção predial, né? Então, isso é fundamental que esteja em mente de todos, né? Final do ano, nós tivemos lá em São Paulo, no evento da Superlógica, né? Luiz, aí também, nós estamos tentando levar para eles a questão do aplicativo de manutenção predial, e uma Superlógica, para aqueles que não conhecem lá, muito provavelmente conhecem mais até do que nós, é uma empresa que tem um aplicativo de gestão condominial que, segundo números que eu ouvi, né, e obviamente são corretos, atendem a 100 mil condomínios no país, né? Portanto, isso sem dúvida um grande porta de entrada, né? E conversando nesses últimos dias com o pessoal deles, né, a gente deixou claro da importância da inspeção predial, e no primeiro momento a colocação deles foi no sentido de que eles atendem, né, preferencialmente síndicos e administradoras, né? Então, eu fiz um questionamento com eles que acho bastante pertinente repetir aqui, né?
basicamente, não haveria síndico e não haveria administradora de condomínio se não fossem as edificações. Portanto, a saúde das edificações é fundamental. Senhores síndicos, né? Senhores gestores de condomínio, administradoras, engenheiros, precisa-se ter isso em mente, né? Não adianta você ter gestão de condomínio, aplicativos que fazem uma grande revolução na questão da manutenção de condomínio, na gestão de condomínios, desculpa, se você não tiver um condomínio bem construído, isto é, as normas sejam devidamente aplicadas, se você não tiver um condomínio com a sua manutenção sendo executada em acordo com a norma, né? Exemplos disso, nos últimos dias, a gente tem uma enxurrada aí, né? Prédio colapsado lá, pilares colapsados lá em São Paulo, em Praia Grande, hoje aqui na Grande Vitória, aqui no centro de Vitória, né? Uma marquise que caiu, né? E graças a Deus, né? Não estamos tendo vítimas, né? Mas a gente não pode continuar confiando nessa sorte, né? Nós não podemos confiar em que Deus vai estar sempre atento a tudo. Uma hora há um descuido e aí as vítimas vão acontecer e aí a coisa vai ficar muito mais crítica, né? Bom, essa introdução foi só para retomar, né, o nosso trabalho. O Lucas Cardoso ele vai se apresentar. Por favor, Lucas, se apresente, depois o Luiz, e aí a gente vai conversando sobre as demais, o assunto em pauta. Pois não. Boa noite a todos. Sou Lucas Cardoso, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Católica de Petrópolis. Falando já anteriormente sobre os acidentes. Petrópolis também tem bastante em relação aos deslizamentos, às chuvas, enfim. Fiz uma pós-graduação em engenharia diagnóstica e depois vim para Portugal para exatamente estudar o tema da reabilitação de estruturas antigas na Universidade de Coimbra. Tive a oportunidade de trabalhar na dissertação do meu mestrado no reforço de vigas de madeira com fibra de carbono e depois seguia no mesmo laboratório, não em Lisboa, no Porto, lugares mais conhecidos, mas aqui na Sertã, uma vila no interior de Portugal, que trata exatamente das estruturas de madeira, estruturas mistas de aço madeira e concreto madeira. E é basicamente isso. Ok, Lucas. Luiz, por favor. Boa noite aí, pessoal. Para quem talvez não conheça, aí, apesar de eu estar participando de vez em sempre, como eu gosto de brincar aqui, junto com o Cioto, tentando expor a nossa opinião, eu sou o engenheiro Luiz Araújo, sou formado em engenharia de produção, formado em engenharia civil, tenho mestrado em sistemas de engenharia. Como o Lucas mencionou, o meu tema de mestrado já foi voltado para a durabilidade das estruturas, especificamente voltado aí para as estruturas, tá? Então é dentro desse tema que a gente vai tentar encaixar aí as nossas reabilitações estruturais e trazer para vocês aí tanto o Lucas com a vertente dele lá voltada para a parte europeia, né? Lembrando que a maioria das nossas normas seguem lá algumas tendências das normas europeias, mas tentando linkar com a nossa realidade, né? Apesar das normas terem boa base aí na parte europeia, né, a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma dimensão um pouquinho continental, diferente da Europa, e com agravante, né? A gente tem um problema, talvez, aí, cultural, e aí quando a gente fala na parte de manutenção, a gente vai ter algumas diferenças, no meu entender, um pouquinho grande aí, quando a gente fala de Europa. Apesar de, em conversa com o Lucas, já entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas aí a gente vai conversando no bate-papo aqui e vamos se afinando. Ok. Só mais um detalhezinho daquilo que a gente vem insistindo sempre, né? Nós temos duas palavrinhas que são mágicas, né? E, infelizmente, né, a grande maioria dos engenheiros, inclusive aqueles que trabalham na área de inspeção predial, né, também conhecida como engenharia diagnóstica, e não sabem utilizá-las ou, muitas das vezes, não faz com que o trabalho fique completo em termos de inspeção predial, né? Então, vamos lá. Anomalia toda aquela manifestação patológica que decorre de um erro construtivo. E falha
toda aquela manifestação patológica que decorre de uma falta de manutenção. Então, o laudo de inspeção predial, ele consiste exatamente na correta classificação, constatação e classificação de todas as patologias. Se você constatou, fez a vistoria de uma edificação, constatou todas as patologias e classificou corretamente, 80% a 90% do trabalho está ali perfeitamente elaborado, né? Um detalhe importante, o Luiz acabou de falar, o Lucas também. Nosso trabalho em termos de inspeção predial, engenharia diagnóstica, consiste em conhecer normas brasileiras, né? Excepcionalmente, a legislação pertinente, né, que é a lei do consumidor, permite que, em caso de não haver a norma brasileira para aquele determinado assunto, há a possibilidade de se buscar uma norma europeia, americana ou outra qualquer, né? Mas, basicamente, a gente tem aqui no Brasil praticamente norma para tudo. É muito raro acontecer de algum item, alguma patologia, você ter que recorrer a uma norma que não seja brasileira. E é exatamente em cima disso que a gente trabalha. Portanto, o nosso trabalho fica calcado e baseado em norma brasileira. Um outro detalhe importante hoje, né, sempre que há essas quedas de marquise, de prédio, colapso e tudo mais, vem sempre aqueles que eventualmente ficam atentos à questão da legislação, né? A gente já repetiu aqui em diversos programas, falamos sobre isso. Nós lá atrás, em 2015, 2016, apresentamos, através do vereador Sérgio Magalhães, uma legislação que tornou obrigatório o laudo de inspeção predial em Vitória. Essa legislação teve desdobramentos, ela foi revalidada, uma nova versão dela em 2019, 2019 a 2021, todo mundo acreditou que ela passaria a vigorar, em 2021, em função de pandemia, virou 2022, em 2022 a Câmara de Vitória fez o favor de substituir inspeção predial por manutenção predial. E isso não parece, mas cria uma distorção completamente de tudo aquilo que é correto. Então, hoje nós temos um trambolho lá aprovado em Vitória, que não serve para nada, e vieram hoje já para cima de mim com essa conversa de voltar à legislação, de buscar que a Câmara de Vitória... eu já deixei claro que eu não volto atrás nessa situação. Brigar com o poderio econômico do Sinduscom é muito difícil. A Câmara fica muito susceptível a essas situações. Infelizmente, a política nesse país é isso. Então, para mim, isso não tem volta, né? Mas eu gostaria de reforçar, e principalmente, que todos os engenheiros que estivessem nos ouvindo entendessem claramente: nós não precisamos de nova legislação. No Brasil, não é só no Espírito Santo, no Brasil. A Lei do Consumidor, em seu artigo 39, né? As férias deu um branco aí. No seu artigo 39, ele deixa claro de que todo produto fabricado nesse país precisa atender à norma, seja um celular, um copo, uma câmera ou uma edificação. Então, se a Lei do Consumidor, né, e essa eu duvido que alguém vá lá em Brasília tentar mexer nela, né, mas se ela determina que precisa atender à norma, isso está resolvido, a questão de legislação está resolvida, né? E aí, pediria um pouquinho mais de paciência aos meus convidados para lembrar de um detalhe seguinte: o doutor Wander Andrade, advogado criminalista que atua na área condominial, o melhor que eu conheço nesse país, deixou claro para a gente, já em programas que fizemos aqui, negligência é crime. Então, senhores síndicos, se vocês não estão atendendo a norma no que tange a questão de busca de responsabilidade das anomalias, ou se vocês não estão atendendo a norma no que tange a execução da correta manutenção predial, vocês estão negligenciando, vocês estão cometendo crime. Portanto, fiquem atentos a isso, né? Como a grande maioria dos síndicos não tem conhecimento, quando um sai, outro entra, essa responsabilização não acontece. Mas a gente busca que todos os dias, demonstrar que é importante
que vocês tenham conhecimento técnico, né? Portanto, há essa necessidade. Mas vamos lá, já falei demais. O Lucas, eu gostaria que você desse uma pincelada para a gente de como funciona, né, a reabilitação. Esse nome, para nós, é um tanto quanto diferente, né? Apesar de não ser nada desconhecido, mas para efeito de inspeção predial, dentro de nosso programa, a reabilitação de estruturas, para nós, é um diferencial, né? Mas, em especial, na Europa, em Portugal, que é um país, obviamente, onde as edificações não têm alguns anos, né? Tem centenas de anos, essa situação acaba sendo, no meu entender, um pouco mais crítica, né? Por isso, gostaria que você desse uma pincelada para a gente, uma explanada sobre, efetivamente, como é que funciona isso aí em Portugal e na Europa. Primeiro, realmente, o termo é um pouco diferente do Brasil, mas o termo corrente aqui é reabilitação. Entrando nessa questão das estruturas antigas, e é um dado estatístico do Instituto Nacional aqui de Portugal, em Lisboa, 43,3% dos edifícios em Lisboa tem mais de 60 anos. Isso dá para a gente já perceber que tem uma diferença razoável do Brasil. No Brasil, a gente tem muitos edifícios recentes, talvez 30 no máximo, 40. Ou seja, majoritariamente aqui tem uns edifícios mais antigos. E por conta disso, esses edifícios têm outras características. Porque o concreto armado também não é tão antigo assim. Aqui chamado de betão armado. Então, as estruturas têm outras características. Então, o que a gente está chamando de estrutura antiga? Até eu não gosto de definir o que é e o que não é, mas a gente consegue perceber fazendo essa diferenciação do tipo de estrutura, talvez. São as paredes de pedra, os pavimentos em madeira, as escadas em madeira. Obviamente, resistiram ainda às coberturas em madeira, muito comuns também no Brasil. Então, essa é a característica do edificado mais antigo de Portugal. E dentro desse âmbito, por óbvio, tem as suas características próprias de manifestações patológicas, culturais, estéticas. Por óbvio, também carregam a questão tecnológica da época, que é muito importante para a preservação da cultura portuguesa em relação à construção, as técnicas. Isso está englobado dentro dessas estruturas antigas e dessas reabilitações. E também são necessárias essas reabilitações, visto que Lisboa, também dando de novo Lisboa como exemplo, sofre com os sismos, que é uma característica que o Brasil não tem tão forte, mas aqui o sismo de 1755 é bastante marcante, derrubou boa parte da Baixa de Lisboa, trazendo até uma estrutura que hoje a gente chama de antiga, e na época era uma revolução, que são as gaiolas pombalinas. São as primeiras estruturas resistentes a sismo feitas naquela parte da cidade, que foi atingida por esse sismo, e também pela tsunami, enfim. Então, a reabilitação aqui de estruturas antigas é um mercado forte e necessário. A gente vê com alguma recorrência alguns prédios tombando por conta da não manutenção desses edifícios, da falta de cuidado e também pela falta de conhecimento dos materiais, do comportamento estrutural, das necessidades de integração de novos e antigos materiais, algumas reabilitações feitas antes de algumas normas ou leis que integravam materiais que talvez não se comportem muito bem juntos ou que não sejam concebidos da forma que deveria. Então, é um assunto forte aqui, a reabilitação estrutural, e digo não só em Portugal, no resto da Europa também, por conta da idade das estruturas e dos centros, as cidades mais povoadas, já terem sido construídas há muito tempo. Ok. Deixa eu fazer só um parênteses aí. Nós tivemos um programa há um tempo atrás, onde o próprio Luiz comentou sobre as questões de abalos sísmicos, né? Que no Brasil, apesar de serem menos frequentes, nós também temos situações de abalos sísmicos, né? Luiz comentou muito bem, e que a norma brasileira de concreto, ela também estabelece alguns critérios para isso, né? Seria interessante, Luiz, fazer essa
relembrar aos nossos engenheiros, principalmente os calculistas, né, que, ao projetar, precisam ter atenção às questões de abalos sísmicos, correto? Corretíssimo, né? Mas voltando um pouquinho aí na brincadeira, acho que primeiro a gente tinha que verificar a lei, né? O senhor mencionou bem que acha difícil revogar a lei do consumidor lá em Brasília, mas graças a Deus a gente tem uma lei que de fato essa, na minha opinião, é irrevogável e está atuando nas estruturas e obviamente nas estruturas antigas, pesando cada vez mais a mão essa lei, né? Que é a lei da gravidade. Então, essa não vai dar para a gente brincar e ela vai atuar nas estruturas e efetivamente vai fazer com que caia, né? A Marquise, por exemplo, como o senhor mencionou, que caiu aqui em Vitória, é culpa dessa lei, né? Se não tivesse essa lei da gravidade, talvez a hora que deu o problema ela flutuasse ali e não caísse. Então, é importante que a gente, além de pensar nas leis, na legislação, lembre que a gente tem outras leis físicas por trás e essas não dá para driblar, né? Então, é importante isso. Pegando também um gancho aí um pouquinho na norma de vento, na norma de sismos, né, que são as normas que vão levantar essa brincadeira que a gente está falando aqui. O Brasil tem uma norma de vento que ela é muito preponderante e hoje está na sua versão 2023, uma norma revista há pouco tempo, né, e quando a gente fala aqui em estruturas de concreto mais novas, em boa parte dos casos, quando a gente atende a norma de vento, a gente tem a possibilidade de abrir mão de atender a norma de sismo, né? Caso a gente não verifique tudo ao pé da letra da norma de vento, obrigatoriamente a gente tem que verificar a norma de sismos. Claro, né? Cada região do Brasil, a gente vai ter lá o mapa da 15421, que mostra onde tem mais sismo. Mas como o senhor lembrou bem, na época que a gente estava falando aqui dessa questão, tinha havido um terremoto de magnitude 5 ou 6, não me recordo aqui o dado, mas aqui pertinho da gente, em Minas, né, que é um lugar suscetível a essa brincadeira. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né, quanto a projeto, mas principalmente se a gente trouxer esse tema para reabilitação. Ou seja, não dá para a gente pegar a estrutura, mesmo que não tão antigas quanto o Lucas está mencionando, e só reabilitar deixando no estado que ela está. A gente tem que entender que as normas são justamente, né, o entendimento técnico evoluído e aplicar elas, né? Então, poxa, se eu estou olhando uma edificação de 40 anos de idade, que aqui para a gente já é caracterizada como uma edificação antiga, né, beirando aí seu fim de vida útil, mesmo que não projetada para isso na época, eu tenho que entender que está suscetível àquelas condições e tentar fazer essa reabilitação, essa recuperação de acordo com essas novas brincadeiras, né? Encaixando materiais, encaixando tecnologia, encaixando expertise nessa brincadeira, de tal forma que isso evolua e a gente consiga dar uma sobrevida a essas edificações com qualidade mínima aí, tá certo? Ok. Lucas, voltando a Lisboa, e quando eu volto a Lisboa, eu sempre lembro do bacalhau, que eu passei 15 dias aí comendo de manhã, de tarde, de noite. Vamos lá, 43% dos edifícios com mais de 60 anos. Mas, além dentro desses 43%, você com certeza tem muitas edificações que têm muito mais que isso, né? Aí já entram na área centenária, né? E um detalhe importante também, que eu queria que você me confirmasse, né? Na questão dos sismos aí, nós temos a questão dos terremotos, né? Mas nós também temos as questões relativas aos que vocês chamam aí de comboios, né? Aos trens urbanos, metrôs e tudo mais, que acabam, sim, gerando também uma necessidade de uma adequação das edificações quando por perto deles passa essa situação, né? Passa uma nova linha, por exemplo. As empresas que são responsáveis aí, concessionárias, provavelmente, desses trens e comboios, elas são obrigadas periodicamente a estar inspecionando as edificações que estão próximas?
Não posso te afirmar 100%, porque isso é uma parte que realmente eu não tenho conhecimento, mas acredito que no ato da construção isso deva ser avaliado. Eu acho que não deve ter uma monitorização constante, mas no ato sim. Porque quando envolve esses centros antigos, tem que haver uma avaliação das estruturas, porque isso é muito importante não só economicamente, mas também para a cultura local. Aqui, se percebe isso quando você passa seja em Coimbra, Lisboa ou Porto, e você vê aquela pequena obra, às vezes, que encontra, e isso, infelizmente, no Brasil, às vezes passa um pouco desapercebido, encontra alguma estrutura antiga no meio da obra, seja no solo, seja, enfim, numa vizinhança ou alguma coisa. A obra para e aquilo ali é analisado, ou seja, se eles têm um cuidado com coisas talvez menores, a questão de manter o que já está é realmente feito. E, por óbvio, tem que haver também a monitorização se aquilo não está alterando, ou seja, por exemplo, aqui a gente não tem metro, se eu não estou enganado, metro é o metrô, nos centros antigos. Aquilo não passa tanto pela Baixa, sim, por conta desses edificados mais suscetíveis, porque sabe que se aqui na Baixa já tiveram problemas com sismos, então para Baixa, lá, por exemplo, você já foi a Lisboa, ali, Praça do Comércio, então ele não vai tanto para aquela zona. Entendi. Com relação à questão da reabilitação que você comentou, o seu mestrado, se não me engano, foi utilizando a fibra de carbono com madeira, né? Especificamente nesse sentido, é porque é a melhor opção ou tem algum outro motivo aí que você poderia dar uma clareada para os engenheiros que não estão... porque madeira aqui no Brasil, basicamente telhado, né? Não é raro você ter uma estrutura de madeira, simplesmente, né? Mas seria interessante entender como é que funciona isso. Antes de explicar a dissertação, as madeiras agora ganham um pouquinho de espaço. Eu vejo que na Europa já é uma realidade, mas ela também ganha um espaço no Brasil por conta das novas estruturas de madeira, que são as madeiras engenheiradas, seja a madeira lamelada colada ou a madeira lamelada colada cruzada. Isso já tem uma entrada no Brasil. Ainda bem, torço pelas madeiras. Em relação à minha dissertação, qual era a proposta principal? Portugal trabalha basicamente com 5 espécies. Pinho bravo, às vezes chamado de pinho nacional, eucalipto, acácia, casquinha, spruce e criptoméria. A criptoméria é uma espécie japonesa, inclusive no nome científico é criptoméria japônica. Ela é muito plantada na ilha da Madeira e dos Açores e tem um crescimento razoavelmente grande. Então, mas tem um porém. Não é uma madeira muito resistente, não tem boas propriedades mecânicas. Então, a proposta era a seguinte: a valorização da espécie de criptoméria. Então, a proposta era introduzir a fibra de carbono para que ela tivesse um ganho especificamente no modo de elasticidade, porque é onde as madeiras não vão bem. Quando a gente faz as avaliações de formação, às vezes os módulos não atendem, então a proposta era essa, mas também visando as estruturas antigas. Por quê? Eu fiz uma parte experimental e uma parte teórica. Então, eu validei o meu modelo teórico de enrijecimento com os meus resultados experimentais. Então, depois eu fiz uns cálculos para as outras espécies correntes e depois também fiz uma avaliação de custos para perceber se aquilo valeria a pena economicamente ou não, além do ganho de rigidez. Então, trabalhei tanto com manta quanto com placas de fibra de carbono. Deixa eu lhe fazer... quando a gente remete à Europa, né, e aos países mais desenvolvidos, a gente tem sempre em mente a mecanização da mão de obra, a mecanização
da produção, né, em função de falta de mão de obra, especialização da mão de obra, né? Quando se pensa em madeira, acaba se voltando a uma possibilidade, pelo menos a nível Brasil, né? O que a gente tem aqui, uma possibilidade de uma mão de obra mais qualificada e mais mão de obra do que mecanização, né? Vocês têm aí na Europa, em Portugal, equipamentos que substituem efetivamente a mão de obra, ou ficam sempre refém da necessidade dessa mão de obra mais qualificada na área de madeira? Vou tentar dar um apanhado do ciclo todo para expor melhor. Ou seja, no plantio e cultivo tem bastante máquina, mas você fica refém, às vezes, da mão de obra sem a mecanização. Por exemplo, já escutei relatos de um produtor em uma das ilhas. Para ele é super difícil, porque aquilo é montanhoso, o solo não é tão rígido, uma dificuldade com máquina, aquilo é mais... Aqui onde eu moro, no centro, você vê muito também sem mecanização, muita gente cortando aquilo, eles chamam de profissionais da floresta e tal, pessoal sem muita máquina. Já na serração, já se tem máquina, mas tem algumas empresas que já vêm de 30, 20, 30, 40 anos, que ainda tem muita gente trabalhando sem máquina ou máquinas mais antigas. Mas eu acho que Portugal talvez não reflita a realidade do resto da Europa. Os países nórdicos já trabalham há mais tempo com madeira, inclusive Portugal agora começou a produzir o CLT, enquanto o Brasil, por exemplo, já estava produzindo, se eu não me engano, no mínimo uns 5 anos. Então, Portugal talvez esteja caminhando ainda nessa vertente, enquanto o resto da Europa já está provavelmente mais desenvolvido com máquina e com produção e com aplicação das estruturas de madeira. Não tanto as maciças, mas mais as que a gente chama no Brasil de engenhadas. Essa madeira produzida com maior rapidez, né, é sempre uma madeira de menor resistência, né? E por isso há necessidade já de uma industrialização dela, não é isso? A tendência é que sim, quanto mais rápido o crescimento, pior as propriedades. Essa é a tendência, mas enfim, você vai depois trabalhar com outras questões de se você consegue impregnar ou não quando a madeira tem mais massa volúmica ou não tem, enfim, isso é uma outra questão. Mas o interessante dessas estruturas são que você consegue selecionar as tábuas, já que ela não é uma madeira maciça, você consegue selecionar as tábuas com menos defeitos e depois fazer as colagens. Então, a princípio, você teria uma madeira limpa, em vez de ter uma madeira com defeito. Ok. Algum comentário, Luiz? Não, fora os nomes bonitos que ele falou que eu não sei repetir, tranquilo. Voltando, então, à questão da inspeção predial, Lucas, a informação que eu tive aí do Fernando, que é o presidente da ordem aí, lá, salvo engano, 2019, por aí, é que essa inspeção, ela praticamente não existia em Portugal. E fazendo uma visita aos bairros mais afastados na periferia, né? A gente vê muitas edificações novas, né, recentes, né, com poucos anos de construção, mas com pouca ou quase nenhuma manutenção, né? De lá para cá, né, óbvio, nós tivemos a pandemia, isso me parece que não mudou em Portugal. A questão da inspeção predial, né? Não. Inclusive, você deu a data de 2019, é uma data importante para a questão das reabilitações, porque foi a data que entrou em vigor o Decreto-Lei 95, que regulamenta as reabilitações frente aos eurocódigos e às outras exigências. E eu acredito, inclusive, que isso não tenha andado por conta dessa adaptação ainda do Decreto-Lei 95 frente às reabilitações. Porque normalmente isso é feito como um programa. Então, o Decreto-Lei 95 ele vai entrar em vigor, então aquilo tem um plano de ação. Não é simplesmente
já reclamando do Brasil. Infelizmente, às vezes tem uma canetada, no dia seguinte está valendo e você tem que correr atrás, você tem que ler sozinho e não está entendendo o que o legislador pensou e não tem, às vezes, meios para que aquilo aconteça. Aqui, às vezes, com muita frequência, tem uma sessão de esclarecimento, por exemplo, na ordem dos engenheiros, na ordem dos advogados. Aquilo é discutido, as pessoas botam as questões, quem escreveu explica o que pensou, como é que aquilo vai ser aplicado. E por conta disso, talvez não tenha caminhado a questão das manutenções. Mas eu sei que eles já estavam de olho nisso desde 2019, porque eu já escutei alguns engenheiros da época comentando sobre a necessidade e que deveria sim ser feito com urgência. Porque... eu, quando retornei ao Brasil, eu mandei para o Fernando essa minuta de lei que a gente tinha aprovado ela aqui, e ela estava passando a vigorar na época, com uma pequena alteração na periodicidade, mas, segundo ele estaria encaminhando isso ao Congresso, Congresso Português, né, que fala, né, isso? A Assembleia. O legislativo aí de Portugal, né, no sentido de tentar aprovar aí essa inspeção predial a nível de país, né? Sim. Ok. E aproveitando o assunto do decreto-lei, por exemplo, aqui já tem um decreto-lei, o 136, que já exige as manutenções de 8 em 8 anos, embora eu não goste tanto desse rigor de 8 em 8, porque a gente sabe que os diferentes tipos de materiais vão exigir avaliações em períodos diferentes, e os tipos de estrutura e as idades, e se elas já tinham recebido manutenção ou não. Eu acho que foi uma tentativa de conscientização, mas que eu, na prática, não vejo. Ok. Luiz, vamos entrar, então, na questão da manutenção predial através do aplicativo, né? Nós tivemos aí, desde a última conversa que nós tivemos aqui sobre o aplicativo, algumas inovações, né? Principalmente no que tange aí a inteligência artificial, né? Então, acho que seria interessante atualizar o nosso público aí pela questão do aplicativo de manutenção predial e das possibilidades que a gente tem aí, aproveitando o Lucas, da gente estar tentando levar isso para Portugal, no sentido de não só a inspeção, mas também manutenção da forma como preconizado na legislação. Perfeito. Eu acho que, de cara, né, esse tema manutenção e inspeção, eles caminham muito juntos, né? Não dá para a gente desmembrar isso quase que em momento nenhum. Afinal de contas, de que vale uma inspeção que vai diagnosticar uma série de fatores que têm que ser tratados e mantidos, né, se a gente não fizer a manutenção? Aí, de verdade, jogou fora a inspeção, não faz sentido. Né? Em outros casos, se você anda com a inspeção bem regularizada, uma manutenção bem regularizada, faz parte do plano de manutenção vistorias periódicas, né? Ou seja, inspeções periódicas. Então, uma coisa está entrelaçada à outra e pronto. Tá? Então, dentro dessa ótica, o que a gente traz aí, vamos dizer assim, de novidade de inteligência artificial é justamente esse entrelaçamento desses dados, né? Hoje a gente tem a capacidade de entregar o que o pessoal chama de um chatbot, que é uma espécie de um assessor particular da edificação, onde você vai fazer perguntas para ele, ou vai pedir que ele te dê os dados sobre aquela edificação, e ele vai te responder isso, porque ele tem essa capacidade de absorver todos esses bancos de dados, né? Ou seja, o Lucas fez a inspeção, fez toda a verificação da parte de madeira, eu fiz a verificação da parte de concreto, o senhor fez a inspeção estrutural completa, com todo o diagnóstico do edifício. Ora, eu, síndico, eu, morador, como eu vou ter capacidade de saber o que é prioridade, o que não é prioridade, se está vencendo a manutenção, se a inspeção apontou alguma coisa grave ou não? Bom, agora, se os dados estão todos compilados no aplicativo, basta você fazer uma pergunta simples para ele, né? Tipo, qual é a próxima manutenção da minha fachada? Olhei para o prédio hoje e achei que ele estava com um aspecto muito estranho. O aplicativo vai te responder, olha, a próxima manutenção é daqui a 3 meses, o processo já está andando de contratação com a empresa X, com a empresa Y. Ora, além da fabulosa transparência, que eu acho que é o concurso
para todos nós que precisamos, a gente começa a ter um controle real disso. E aí toda essa base que a gente deu aqui, de características de material, de características de lei, de características importantes de norma, começam a fazer sentido quando a gente traz toda a base técnica de forma mais clara e fácil para o usuário, né? Talvez aqui o usuário seja o próprio gestor da manutenção, seja o síndico, seja nós moradores, né? Eu gosto muito de perguntar, toda vez que eu estou explicando o aplicativo, e começa a gerar dúvida em que área que isso vai atuar, não vai atuar. Bom, faço um convite aos nossos telespectadores, me travou a língua, hein? Que pensem qual foi a última vez que você pintou sua casa. Você lembra exatamente? E qual foi a tinta? Qual foi o profissional que pintou? Qual foi o motivo? Foi só um motivo de embelezamento ou efetivamente para que a tinta foi criada, que era a proteção da sua edificação, né? Se você lembra disso tudo e tem todos esses dados, parabéns, você é um cara super fora da curva, né? A maioria sequer lembra quando foi a última vez, a menos que você está acostumado a pintar todo ano para o Natal. Se não for esse caso, você não lembra. E duvido que você saiba a marca, duvido que você saiba a quantidade, o preço que foi pago da última vez. Isso tudo você, com uma pergunta simples, consegue resolver. Ou seja, você traz a planejamento e isso tudo vai corroborar para uma boa manutenção, sem dúvida nenhuma. Ok. O Luiz, só aproveitando aqui, a Damares colocou aí para a gente um questionamento, um comentário do Felipe. Ele é de Sorocaba, São Paulo. Ele trabalha lá com a engenharia diagnóstica e gostaria de estar se especializando aí em reabilitação de estruturas. Salvo engano, se foi isso que eu... Se eu puder, repete para mim. Atuo na área de diagnóstico Sorocaba, busco especializar em recuperação estrutural. Você tem aí as informações mais pertinentes, por favor. Bom, falando da parte de estruturas, o que a gente está aí mais na cara, próximo agora do gol, vamos dizer assim, a gente vai começar um curso que a gente dá rotineiramente no SENGE, tá? Justamente falando aí sobre recuperação estrutural, reforço estrutural, Rio, né? patologias, tá? O SENGE é o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, tá? E a gente vai datando esse curso é online, quer dizer, dá para ele participar de Sorocaba sem problema nenhum. Recomendo que ele entre lá no site do SENGE, deve ser www.senge, né, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Tem vários cursos lá, tá? Inclusive o próprio Lucas já está sendo convidado para ministrar um curso lá, depois ele pode falar os temas que ele está na sugestão lá, mas tem esse curso, vai começar agora dia 9/4, a gente vai ter uma aula aberta, você pode participar dessa aula aberta para entender o conceito do curso, onde a gente vai levar. E, obviamente, nesse curso a gente vai falar muito, né, no tema aqui, recuperação estrutural, reabilitação, como o pessoal diz lá em Portugal, que é melhor, e, obviamente, focado na manutenção, né? Afinal de contas, para que a gente quer reabilitar? Que ela se mantenha para o restinho da vida dela com qualidade. Só complementando, após a reabilitação, você tem que inserir junto a manutenção, né? Não adianta reabilitar a estrutura e não efetivamente dar a ela a manutenção correta, correto? É isso? A menos que você queira reabilitar todo ano, né? Se for esse o objetivo, não. Mas normalmente quando a gente fala em reabilitação, recuperação, a gente está falando de obras caras, né? De obras de significativa importância. Estamos falando, a gente fala aqui reabilitação, fala recuperação, parece um tema muito rebuscado, mas para o síndico entender, isso é uma reforma. E uma reforma em área comum, uma reforma que tem que tirar gesso, que tem que chegar na estrutura, e faz uma lambança, como quase toda reforma. Então é legal que você faça ela o mínimo possível, ou nem faça, né, caso você tenha uma manutenção preventiva adequada. Mas já que não teve, e teve a necessidade de chegar aqui na recuperação / reabilitação, que ela seja feita o mais rápido possível, com a melhor técnica possível, e que você não precise fazer mais, a menos daquelas planejadas nas próximas manutenções futuras. Sem contar, Luiz, e aí depois o Lucas pode complementar na questão do tema dele, é que se você ficar só na recuperação, né, que teoricamente se considerar como similar aí à reabilitação, o custo adicional, o custo dessa reabilitação, recuperação, é infinitamente menor do que você perder mais tempo e ter que passar a fazer a
o reforço estrutural, né? Isso é que a grande maioria dos síndicos precisam entender, né? O tempo que ele está ganhando em não fazer que ele acha que ele está ganhando e não fazer uma manutenção, reduzindo aí um valor pequeno de taxa extra que possa ser necessário, ou fundo de reserva que não está sendo feito da forma adequada, vai chegar lá na frente com um custo muito superior ao que efetivamente poderia ter acontecido, não é isso? Com certeza, né? Fazendo uma analogiazinha aí, né? Como eu falei da lei da gravidade, que ela impera e pronto, essa lei econômica também vai imperar e pronto, né? O condomínio, quando ele nasce, ele já tem planejado a sua manutenção. Pode até ser que o condomínio não fez, pode até ser que a construtora não entregou um manual adequado, pode até ser que o condomínio é antigo e não tinha esses dados, mas tem que ser feita a manutenção e ponto. Ou seja, ele já tem que gastar um dinheiro com manutenção. Se não gastar agora, vai gastar no futuro. Como você bem falou, com esses valores sendo aumentados proporcionalmente. Se a gente pegar aqui uma analogia que fica fácil, talvez, para os nossos amigos síndicos entender, vamos um pouquinho para a área da medicina. Olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça, mas, poxa, eu não quis no médico, vai me dar trabalho, é custoso, eu vou ter que marcar o médico para ir, vou segurar. Bom, foi o alerta, você não escutou porque eu não quis. Daqui a pouco, além da dor de cabeça, está começando a dar dor em outros lugares, você não está com pouca mobilidade, ainda assim, poxa, eu vou gastar dinheiro com o médico agora, eu não estou podendo, e vai levando. Bom, dado o dia, você falou assim, não tem jeito, agora está incontrolável, daqui a pouco eu vou parar. Né? Ou seja, agora está incontrolável, minha edificação pode cair, ou cair pedaços dela, né? Fazendo uma analogia. E aí você resolve no médico. Bom, agora você está com câncer, meu amigo, né? E diagnosticou tarde. Então vai ter que ter tratamento intensivo. Então é exatamente isso que a manutenção vem prever, né? Por isso chama-se nome de manutenção preventiva. A gente está tentando fazer toda a prevenção para que a gente não chegue numa anomalia muito grave, para que a gente não chegue numa patologia absurda. Tá? Então, a hora que o gestor da manutenção entende isso, ele consegue entender que é muito mais fácil ele fazer uma alocação de recurso para fazer a manutenção preventiva, e isso vir decrescendo ao longo do tempo, ou seja, cada vez ele gastando menos com a manutenção, e aí sim poupando recurso para melhorias no edifício, para tratar aí de sustentabilidade, melhoria energética, etc. e tal, do que ele simplesmente pegar o recurso para fazer isso agora e lá na frente ter uma bomba na mão, que essa é a realidade. Sem dúvida. Ô, Lucas, você acha possível a similaridade com Portugal fica no sentido da qualidade, do tipo de material, correto? Na grande maioria das vezes, nós vamos ter materiais diferenciados aí. Mas essa questão da manutenção através do aplicativo, você também entende como fundamental e possível de adequação à realidade de vocês, correto? Só antes de te responder, complementando a pergunta do Felipe, dia 9/4, eu faço aula inaugural no SENGE sobre reabilitação de estruturas de madeira. Então, não sei se lá já tem algum link ou alguma coisa nesse sentido para inscrição, mas provavelmente mais próximo da data vai ter. Então, jogando SENGE no Google, você consegue achar o site, provavelmente no site tem as informações da aula. E te respondendo, Ceuto, com certeza o aplicativo tem validade aqui em Portugal. Por quê? Obviamente, as estruturas novas já vêm com esse pacote, manual de usuário, tipo de manutenção que eu tenho que dar, periodicidade. Esse pacote já vem entregue hoje no Brasil. O que acontece é que quando você não tem, isso agrava muito a sua avaliação. E digo isso porque uma estrutura de 100, 60, 50 anos, por quantos ciclos de manutenção ou de alteração ela já passou e que eu não consigo ver. Isso é uma questão importante. Por exemplo, eu citei a questão do sismo em Lisboa, na Baixa de Lisboa, que gerou as estruturas de gaiola pombalina, e não é pouco comum as pessoas tirarem essas estruturas de gaiola pombalina e substituírem por outros tipos de estrutura, sem lembrar que a gaiola pombalina tem um papel fundamental na resistência ao sismo. E quem adquire aquele imóvel sabia que tinha a gaiola e agora não tem? Consegue fazer a caracterização daquele edificado? Sabe o que foi? Ele sempre teve uso habitacional? Era comercial? Era industrial?
se perde, e quando você não tem a história do edifício, você tem, obviamente, um trabalho mais do que dobrado para poder diagnosticar, tratar, entender. Isso é um custo final absurdo. Absurdo. Com certeza o aplicativo traria, e não só para um, mas provavelmente para vários do mesmo edifício, às vezes 4, 5, 6 pavimentos, conseguindo ter um histórico, um entendimento daquilo como funciona dentro de um aplicativo de condomínio aqui seria excelente, excelente. Tá. Só para tentar fazer esse link aí, Luiz, a questão da adequação às normas, não só de Portugal quanto da União Europeia, tem alguma dificuldade? Essa seria hoje a sua maior, vamos dizer, a maior dificuldade para poder estar levando esse aplicativo para a Europa? Lógico que a adequação da norma, propriamente dito, vamos dizer assim, norma técnica, eu entendo que essa dificuldade é zero, né? Porque quem vai se adequar a essas normas é o profissional, tá? Então, o profissional ele vai inserir os dados, ele vai buscar, vamos dizer assim, a robustez dos dados inseridos no aplicativo de acordo com a norma dele, né? Como o Lucas mencionou lá, a periodicidade de 8 em 8 anos, que, entre aspas, ele não concorda, então ele pode estar trazendo para menos ou para mais idade dentro do aplicativo. O aplicativo ele tem esse âmbito de ser aberto e a gente não precisa ficar travado. Então, quem vai adequar as normas técnicas é o profissional, né? Que vai estar do lado ali para isso. Agora, a gente tem algumas barreiras que a gente está tratando para lidar, que são, vamos dizer assim, as normativas da aplicação. Né? Isso sim a gente está enfrentando aí, verificando legislação, né? Porque tem várias questões que aí a gente tem que estar numa live com o Arthur para ele poder explicar, que é do desenvolvimento do aplicativo, que no Brasil tem algumas regras e aí na Europa tem outras, e cada local aí vai ter suas particularidades. Isso a gente já está em busca para fazer essa amarração e colocar. Eu diria o seguinte, se eu sair com o aplicativo no bolso aqui hoje, chegando aí, eu consigo utilizar ele, vou encaixar ele sem problema nenhum. Mas, obviamente, para difundir, a gente precisa estar regularizado com as legislações locais também de cada país. Ok. Tal qual nós colocamos lá no que tange a lei do consumidor, nós temos lá também no artigo 50 a exigência de que todo fabricante tem que entregar o seu manual de uso e operação, né? O manual de manutenção, queira vocês chamarem da forma que quiser. O aplicativo ele já vai embutido com esse plano de manutenção aqui, não é isso, Luiz? Mas ainda assim, para efeito da legislação, lei do consumidor, a incorporadora ela é obrigada a entregar esse aplicativo, esse plano de manutenção, esse manual, né? Para efeito de Portugal, também existe essa exigência, o Lucas? Peço perdão, senhor, o que você disse? Não escutei. Em Portugal, também é obrigatório que as incorporadoras entreguem o manual de uso e operação, o plano de manutenção, ao entregar uma edificação nova? Pelo que eu saiba, não conheço normativa para isso, porque no Brasil isso está embutido na norma de desempenho, se eu não estou enganado, na 15.575, certo? Não. Na lei do consumidor, né, que já tem 30 anos, já estava previsto lá, né, não especificamente para efeito de edificação, mas, obviamente, como um produto fabricado aqui, ele se adequa perfeitamente, não tem nenhuma... Óbvio que a norma de desempenho ela veio agregar a essa exigência uma série de outras obrigações da incorporadora, uma vez que a norma de desempenho ela define critérios muito mais importantes, né? Define critérios muito mais rígidos para a questão da manutenção e das garantias, em especial das garantias. Mas, para efeito de legislação, toda a incorporadora já realmente deveria ter entregue isso. O Luiz está lembrando aí, norma 14.037, que é... Mas isso para a elaboração do manual.
Isso. Perfeito. Mas o que tem, que provavelmente é a norma brasileira, a 15.575, para desempenho, está baseada no Eurocódigo, é o desempenho das estruturas. Isso sim tem exigência normativa. E como eu tinha falado que tinha um decreto-lei, o 136, sobre a periodicidade da manutenção, dentro dos eurocódigos também específicos, ou seja, o eurocódigo de aço, o de betão, o de madeira, isso também vai ter uma diretiva para cada tipo de estrutura. Como a gente tinha falado, é importante entender também os comportamentos e saber qual é a periodicidade para cada tipo de estrutura. Mas obrigatoriedade para entrega, eu não conheço. Ok. Luiz? Aqui no Brasil, a gente tem a 6118, que, né, quer dizer, que é a norma de projeto de estruturas de concreto, e lá prevê que, né, faz parte do projeto entregar um manual de uso e operação relativo à estrutura. E cada subsistema da edificação tem lá os seus porquês de cada coisa. E aí a norma 14037 junta tudo isso num pacote, de tal maneira que, vamos dizer assim, já estava implícito, como o senhor falou, que teria que ser um manual. Só colocamos a regra e balizamos. Daqui para frente, todo mundo tem que entregar o manual e pronto, final. Tá? Porque era tratado, a edificação não era bem tratada como um produto, né? Veio sendo tratada como sendo uma construção que podia ser feito por A e B, e a gente, obviamente, é um produto, né? Uma venda de um produto deteriora como um produto, como tudo se deteriora, então é óbvio que tinha que passar por essas caracterizações. Sem dúvida. E aí, senhores síndicos, a gente repete e esclarece sempre. A edificação ela tem duas fases bastante distintas. A fase da construção, onde a incorporadora e a construtora estão lá efetivamente trabalhando, e a fase da manutenção, que é o período de uso e ocupação da edificação. A data limite, essa data que define a mudança de uma situação para outra, é a data do habite-se, tá certo? Portanto, a norma de inspeção predial, ela determina que o primeiro laudo de inspeção predial, ele necessariamente precisa ser elaborado na data da entrega da edificação, né? É o único momento onde todas as patologias constatadas vão ser classificadas como anomalia, né? Aquilo que a gente explicou lá atrás, decorre de erro construtivo, né? E a partir daí, tornando-se obrigatório, a partir da data da entrega, tornando-se obrigatório a manutenção, você já começa a ter um comprometimento, né, das constatações de responsabilidade das patologias. Por quê? Porque as incorporadoras, né, para se livrar da responsabilidade dos erros construtivos, vão tentar transferir ao condomínio a responsabilidade de tais erros, alegando que eles decorrem de falta de manutenção. Mas vejam, senhores, e principalmente os profissionais envolvidos na área, é importantíssimo que o laudo apresente claramente a origem da patologia, né? E não tem como você misturar as coisas, né? Aquela patologia que decorre de um erro construtivo, isto é, uma anomalia, é muito clara, muito fácil de ser identificada, obviamente, para quem tem competência e qualificação profissional, né? E a falha, uma falta de manutenção, também vai ficar lá classificada. Portanto, a inspeção predial, de novo, ela consiste nessa classificação e o síndico ele vai ter a obrigação, né? Vamos lá, o primeiro síndico, ele tem a obrigação de exigir da incorporadora a responsabilidade da correção dos erros construtivos e tem a responsabilidade de fazer correta manutenção a partir daí, né? Lembrando que no começo ela é só uma manutenção preventiva, mas que no decorrer do tempo, infelizmente, por falta de competência, acaba virando a necessidade de uma manutenção corretiva, né? Que, como a gente acabou de explicar agora há pouco, começa a ter um custo mais alto, chegando ao ponto de ter que se fazer a reabilitação e numa situação mais crítica, fazer o reforço estrutural, que aí o custo também vai se elevar em muito. Então, é basicamente nisso que consiste o trabalho do engenheiro que trabalha na questão da engenharia diagnóstica, da inspeção predial, da engenharia condominial, né? Então, vários
terminologias, né, para a mesma situação, correto? É isso, Luiz? Correto. Mas tem uma forma, né, do síndico fazer isso ficar mais barato, né? Qual é essa fórmula? É simples. Vamos pegar o exemplo que está hoje aqui na mídia, pelo menos no Espírito Santo, da marquise que caiu. Logicamente, não foi feita manutenção e não precisou nem corretiva, nem preventiva. Também não precisou fazer recuperação estrutural, não gastou dinheiro com isso. Muito menos se gastou dinheiro com reforço. Obviamente, caiu, né? Agora não tem a marquise, menos mal. Até o dinheiro da demolição já foi economizado. Então, por essa ótica, os síndicos podem economizar facilmente, tá? Só lembra de botar lá um aviso, né, quando vai cair, para que as pessoas não estejam passando, né? Papai do Céu, como diz outro, estava firme lá e deixou cair de madrugada. Como você bem lembrou, uma rua movimentada, mas não tinha ninguém passando, né? Mas vai que ele pisca o olho nessa hora e não cede madrugada, é meio-dia, todo mundo passando ali em horário de almoço. Então, né, o alerta que a gente está deixando aqui é o seguinte, né? Vamos cuidar, porque todo problema começa pequenininho, né? É uma pequena feridinha que pode depois corromper e tirar o seu braço fora. Então, todo problema, seja ele qual for, né? Seja estrutural, seja de saúde, seja de o que você quiser aí, eles vão começar pequenininho. Trate ele da maneira mais correta e mais rápido, enquanto ele é pequeno e o custo é muito barato. Depois, você vira refém desse problema e tem que tratar do jeito que der. De preferência de forma preventiva, né, Luiz? E aí, aproveitando a sua deixa, né, e te dando uma outra deixa, porque você sempre gosta de fazer o comentário aqui, né, nós temos sempre a questão de, tal qual o médico, como comparação que já foi feita aqui, ter sempre que responder a pergunta de quando cai, né? E a resposta é sempre a mesma, né? Nós somos engenheiros, não somos videntes, não somos mágicos e nem temos poderes mediúnicos para poder identificar isso, né? Mas, inevitavelmente, quando você não faz os procedimentos corretos de inspeção e manutenção, vai haver o colapso, como aí o exemplo que o Luiz está dando, né? Mas, em função de todas as, vamos dizer, tantas as pancadas que tanto eu quanto o Luiz temos tomado nos últimos anos aqui em Vitória, a gente mudou a tratativa desse assunto, correto, Luiz? Nós passamos a definir a questão do conceito de vida útil, né? Por quê? Uma vez que a norma não foi cumprida, uma vez que a manutenção não foi apresentada da forma como se deve, você está tendo um prejuízo, uma diminuição da vida útil. E, para ficar mais fácil, né, de entender, né, o entendimento que todo brasileiro tem, a vida útil ela está diretamente relacionada ao bolso do proprietário, né? Uma vez que haja a redução da vida útil, vai haver uma desvalorização do imóvel e, por consequência, uma perda de valor, né? E aí é a parte mais sensível que é tocada, né? E só a partir daí que as pessoas começam a se preocupar, né? E com isso, o Luiz tem uma máxima que ele repete sempre, correto, Luiz? Correto, mas vou deixar para repetir a máxima no final, que ela fica mais legal no final. Mais uma coisa que dá para pegar aí, que é um gancho legal, né? Quando caem as estruturas. Então é importante lembrar aos senhores síndicos, quando perguntar isso para a gente, e nós engenheiros, como for questionado, que a adivinhação no Brasil é crime. E a gente não está aqui para cometer crime. Então, a gente não vai adivinhar, né? Mas, voltando à parte do bolso, que de fato é a parte mais sensível, como o senhor diz, percebam, se você compra um carro e você não tem o manual daquele carro, você não sabe qual foi feito as inspeções na concessionária, você perdeu a garantia ou perdeu o controle daquelas informações, vai depreciar o valor do carro e acabou, né? Isso fica mais fácil para a gente entender. Da mesma maneira acontece com as construções, né? Se você não tem um histórico, se você não sabe o que foi feito ou não foi feito na manutenção, será que tem uma bomba? Será que a gente está comprando um apartamento que está contaminado de cloreto de cima e embaixo, que chega a arrepiar, né? Será? Então, essa dúvida é muito cruel. Então, aí eu consigo trazer aqui o aplicativo do seguinte, lembra que eu falei da transparência?
né? Então, uma obra hoje que ela é produzida com todo o histórico dentro do aplicativo, que ela é mapeada com todas as inspeções e com validade de todas as manutenções que foi feita, como foi feito, que foi feito, quando foi gasto, é claro que tem o seu valor aumentado. Afinal de contas, quem não paga um pouco a mais por um carro que está na garantia, por um carro que passou por todas as revisões, é óbvio que a gente olha com outros olhos, né? Claro, a gente vai pensar na quilometragem também lá no final. Ou seja, como o Lucas disse, lá na Europa, a quilometragem dos prédios estão lá na frente, né? Mas, em contrapartida, se a gente tiver uma boa manutenção, ele chega legal lá no final das contas, tá legal? Só aproveitando 2 ganchos aí, Luiz, que eu acho que são importantes. O primeiro aqui, da percepção que eu tenho do Brasil, às vezes o síndico faz a manutenção ou faz a avaliação. O problema é que ele esquece que não é com um profissional adequado. Eu já tive essa experiência inúmeras vezes. Liga e, eu tenho uma fissura, não sei o quê. Você vai lá fazer a avaliação, mas onde é que está a fissura? Não, o fulano já passou uma massa em cima. Ué, mas ele passou... Não, é a 3ª vez que ele passa a massa nos últimos anos e continua abrindo. Parece que não tem... Ou seja, precisa sim ser feito, mas precisa sim ser feito por um profissional capacitado, e capacitado no sentido de perceber que aquilo pode ser grave ou não e dar uma resposta adequada, e não reparos com massa em fissuras. Isso é péssimo. E relativo ao que você tinha falado sobre o carro, também é muito engraçado, que eu vejo muita propaganda de imóvel no Brasil com o slogan apartamento de alto padrão. E a gente esquece que o alto padrão está relativo só aos acabamentos, porque não fez um controle do concreto, não fez um ensaio de aço, não monitorou, não fez nenhum tipo de monitorização da estrutura, não tem um diário de obra que relate o que foi feito e se tem a noção, não sabe onde é que está a tubulação, não sabe onde é que passa a elétrica, a hidráulica. Aonde é que isso é alto padrão? Alto padrão de acabamento, deveria vir explícito, ou pelo menos com um asterisco, né, Luiz? Que remetesse a alguma coisa. Precisa sim ser feito com qualidade e precisa sim fazer a manutenção e avaliar as estruturas durante todo o período, do início, do momento que você abre o portão da obra até o final da vida da estrutura. Tem que sim ter o cuidado, senão perde valor, põe as pessoas em risco, tem aumento de custo nos reparos, enfim. Daí para pior. Sem dúvida, Lucas. E o Luiz é prova disso aí, né? A gente tem visto aqui imóveis residenciais de alto padrão, né? Custando milhões, e que quem compra depois tem surpresas extremamente desagradáveis, né? E a gente tem repetido isso todas as vezes, né? E nessa questão é importantíssimo o público, né? O adquirente de imóvel entender que o corretor ele assessora corretamente, né? Quando obviamente é um bom profissional, a compra no que tange a questão comercial, a questão de valores, né? Inevitavelmente, há necessidade de que, além da análise comercial da negociação, seja feita uma análise técnica do imóvel que o adquirente está comprando. Por quê? Sem dúvida, vai cair nessa esparrela que o Luiz acabou de dizer aí, principalmente na Grande Vitória, onde nós já constatamos, né, ele já fez o comentário, eu jurei que eu ia parar de falar sobre isso, mas infelizmente não tem jeito, cara. Nós temos centenas de prédios com contaminação de concreto. Isso vai inevitavelmente trazer transtornos, já está trazendo transtornos para muita gente, e esse volume de gente vai aumentar muito em função do tempo que está passando e está perdendo em não se tomar as medidas corretas de descontaminação, né? Muitas dessas estruturas vão chegar num ponto onde o colapso vai ser inevitável e a demolição vai ser necessária em função de não se ter condições de descontaminação. E, sinceramente, eu estou cansando de brigar por isso, né? Eu bato nas incorporadoras, eu bato na Justiça, eu bato no Ministério Público, eu busco prefeituras, eu busco para tudo quanto é lado, e, na verdade, quem acaba se desgastando sou eu, e nada acontece, né? Mas, vamos lá.
Gostaria, inclusive, de compartilhar com vocês naquela questão que o Lucas comentou, né, do profissional não qualificado, né? Mas hoje eu fui convidado para fazer, como todo dia, né, inspeção de um prédio, onde um prédio já com 40 anos, por incrível que pareça, em 2021, havia sido feito um laudo de inspeção predial por um possível, por um profissional que se acha qualificado, né? Ele constatou um monte de perfumaria, né, um monte de coisinhas simples, e as questões estruturais mais graves simplesmente passaram e não foram vistas, né? O Luiz ainda não conhece esse, é mais um que vai para a coleção dele, amanhã eu vou apresentá-lo, mas não adianta ir lá dizer que a falta de manutenção precisa ser feita porque o jardim não está podado, porque faltou uma pintura, porque, sei lá, aquelas patologias que são simples, né? Que eu brinco sempre, até minha filha de 5 anos tem condição de identificar, né? Um profissional qualificado, competente, ao entrar numa edificação, ele tem que identificar todas as patologias, principalmente as questões estruturais, e principalmente aqui no Espírito Santo, onde a gente tem a questão da contaminação, cuja a fissuração, cuja a aparência, ela tem toda uma característica completamente diferente de um excesso de trabalhabilidade que decorre de um projeto mal executado, né? Um projeto estrutural mal executado, que tem uma enxurrada também por aí, e outras situações mais. Correto, Luiz? Corretíssimo. Acho que assim, o grande problema disso daí é que o pessoal tem que entender que o sistema, um dos sistemas mais importantes, de novo, vou puxar a analogia aqui da medicina, que faz mais sentido, né? A gente pode comparar um edifício a uma pessoa. Sendo assim, o sistema estrutural é o esqueleto. Vocês conhecem alguém que não tem um esqueleto e funciona bem? Ou que o esqueleto está quebrado, mas continua, o braço está quebrado, mas continua escrevendo, continua dando tchau, né? Então, a estrutura é fundamental, né? Não, claro, eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado, mas é fundamental. Então, e como outros sistemas é fundamental, só que tem alguns sistemas que agridem muito mais o morador do que o estrutural, porque ele agride financeiramente, ele agride na questão de segurança, mas demora um pouquinho para agredir, né? E essa demora nessa agressão vai sendo negligenciada. É claro que se tiver um problema no sistema elétrico e todo mundo ficar sem luz, não dá 30 segundos e o WhatsApp do condomínio desaba, né? O pessoal lá do WhatsApp tem que cancelar o WhatsApp de tanta gente falando no condomínio porque que acabou a luz. Mas uma fissura, uma ferragem exposta, isso não tem problema não, deixa para lá, né? Então, mal comparando, hoje eu não consegui passar maquiagem no meu rosto e aí, né, fiquei sem luz. Poxa, eu não vou sair na rua sem maquiagem. Mas, pô, eu tô perdendo meu osso para o câncer. Isso não tem problema, o importante é eu estar bonitinho, tá? Então, esse conceito tem que mudar. Tá? Aproveitando, antes de entregar a palavra, eu vi que no chat aí fizeram uma pergunta sobre a pintura externa do condomínio, se ela é estética ou se ela é a proteção. A pintura é proteção. Se por acaso você quiser botar uma cor, se por acaso você quiser botar alguma questão diferente para virar estética, pode até ficar à vontade, mas ela é proteção e ponto. Depois alguém pensou, opa, já que eu tenho que pintar para proteger, para melhorar a vida útil aqui da brincadeira, que tal botar rosa, que tal botar azul? E aí surgiram as cores na tinta, tá? Mas a tinta preponderantemente é para proteção. É uma das camadas que a gente vai levar em consideração de proteção. E os prédios, como o senhor sabe bem a periodicidade, têm que ser pintados e lavados com o período correto. Só complementando, nós temos na construção civil 28 sistemas construtivos, e o sistema de pintura é um dos sistemas construtivos, e extremamente importante, né? Gostaria até de lembrar aqui um exemplo bastante interessante. Teve um período aí que eu não vou me recordar exatamente quando, 2010, 2015, talvez um pouco antes, um pouco depois, grandes incorporadoras, né, com dinheiro de bolsa dos Estados Unidos,
vieram para o Espírito Santo fazer incorporações. As grandes, maiores eram de São Paulo, né? Não vou citar nomes, mas tem várias aí que todo mundo conhece. E a grande maioria delas trouxe de São Paulo uma característica de edificação cuja a pintura era tradição. Se você pegar em São Paulo, 80% a 90% dos prédios em São Paulo são pintura, né? Ocorre que, em São Paulo, uma pintura ela tende a durar, tende a ter uma vida útil muito maior. Nós estamos aqui num ambiente extremamente agressivo, onde a pintura, a resistência dela é muito inferior. Então, muitos dos empreendimentos, a Enseada do Solar aí é um exemplo claro ali, não vou citar nomes também, do lado do Tribunal de Justiça, tem um prédio arredondado ali que vocês vão passar lá e vão ver. A pintura dela é um prédio de alto padrão e cuja pintura foi objeto, inclusive, de diversas ações judiciais do condomínio em busca de ressarcimento com a incorporadora. Então, não existe, pode, como o Luiz disse, escolher a cor que você vai colocar, pode ser até uma questão de estética, tá? Concordo perfeitamente. Lembrando também que até aí precisa de engenharia, né? E precisa de engenheiro capacitado, porque se você optar por cores escuras numa fachada, você vai ter problemas, né? Absorção muito grande de calor, fissuração, comprometimento muito maior, né? Então, não se deve usar cores escuras em fachada de edifícios ou tudo mais, ou qualquer outra situação. Mas jamais pode ser considerado, e aí reforçando o que ele disse, no sistema construtivo de pintura está lá previsto, no manual de uso e operação da edificação, a sua periodicidade de manutenção, que 2, 3 anos você tem que fazer a lavagem, tem critérios de lavagem, tem gente aí metendo cloro na água para lavar de qualquer forma e destrói a pintura do alumínio, né? A anodização do alumínio, e por aí vai, né? Fazendo manutenção de qualquer jeito, sem profissionais qualificados, é o prejuízo que vai dando, correto? Bom, a gente já vai para 1h20 praticamente de programa, para não estender muito, né, o meu compromisso com o Sérgio e com os convidados. Nós temos assunto para pelo menos mais uns 40 programas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, até porque acaba ficando cansativo. Eu queria dar o espaço aí para o Lucas e para o Luiz poderem fazer os seus agradecimentos. Na sequência, eu tenho algumas informações importantes para vocês e a gente faz o fechamento aí. Pois não, Lucas? Encerrar agradecendo, então, ao Luiz, a você, Mauricioto, pelo convite, pelo espaço da Síndico Online no YouTube para a gente poder tratar desse assunto. E eu acho que o que fica aqui de alerta, ou talvez de resumo, para quem, obviamente, 99% das pessoas que habitam um edifício, seja uma casa, seja um prédio, façam manutenção, fiquem atentos aos sinais das estruturas. E eu acho que aos profissionais que trabalham com a engenharia civil, eu acho que o resumo não pare de estudar, de ler norma, de conhecer lei, de estar sempre indo atrás de novos conhecimentos, porque senão você não tem introdução no mercado ou você vai ficar obsoleto. E, infelizmente, acontece bastante de ter bastante trabalho ruim, porque as pessoas não têm a mínima consciência de ir atrás. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa publicada, tem muito livro, tem muita, enfim, conhecimento para a gente correr atrás e poder fazer uma boa engenharia. Eu acho que o Brasil é o destaque na boa engenharia e não pode pecar, às vezes, por óbvio, alguns profissionais erram, e é comum também errar também, enfim, mas que tem mais destaque do que a boa engenharia. Então, que a boa engenharia siga, que a gente possa fazer uma boa engenharia no Brasil, que tenha bons edifícios e uma boa habitabilidade para todo mundo. Ô, Luiz, antes de você fazer as suas considerações finais, eu gostaria só de fazer uma correção aí com a fala do Lucas. Ele deve estar há algum tempo fora do Brasil e não tem visto nossos programas, e eu acho que, Lucas,
infelizmente, eu colocaria esse verbo no passado aí. Nós já tivemos bons engenheiros, nós já tivemos qualidade de engenharia ultimamente. Não vou entrar em discussão aqui pelas causas, identificar, até porque não tenho competência para identificar a causa dessas tantos problemas que nós estamos tendo, tanta má engenharia que a gente tem visto diariamente no nosso dia a dia aqui. O Luiz é prova, testemunhal disso, ele pode confirmar, mas, infelizmente, a gente precisa buscar urgentemente mudar esse quadro. O nosso programa Engenharia Predial, ele foca exatamente nesse sentido, trazer a necessidade e importância de uma engenharia de qualidade, porque, senão, meu amigo, a coisa vai ficar cada dia pior. Luiz, por favor. Bom, acho que foi tudo falado aqui que tinha que ser falado. Quero agradecer aí o Sérgio Craveiro pela oportunidade, agradecer o Cioto, agradecer ao Lucas, estava aqui enquanto ele estava se despedindo, estava lembrando que eu acho que desde 2012 que a gente não está numa sala junto, hein, Lucas? E dessa vez falando com autoridade, podendo falar, né? Das outras vezes a gente estava falando no fundo da sala, tomando um giz na cabeça do professor, atrapalhando a aula. Então, que bom que a gente está evoluindo, tá? E para arrancar sorrisos do Cioto, eu vou terminar do jeito que eu gosto sempre de terminar, né? Com uma frase que a gente usa aqui e acho que reflete o que o Lucas falou e reflete muito bem o que o Cioto falou e todo o tema que a gente trouxe aqui, né? Ou seja, senhor síndico, quem não escuta cuidado, escuta coitado. O cuidado foi falado aqui e é falado sempre. Espero, né, como a gente teve os acidentes aqui recentemente, a gente não olhar a notícia no Instagram da vida e só falar coitado. Tá legal? Então deixo só esse alerta aí para todo mundo. Bom, então, Lucas, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós estamos aqui à disposição para outros programas, né? Nós temos aí uma agenda bastante repleta nas próximas semanas, mas, sem dúvida, a gente vai voltar aí a te convidar. Espero que já na próxima convite, Portugal já esteja entendendo melhor sobre inspeção predial, né? Sobre manutenção predial. Agradecer de novo a disponibilidade do Luiz, né, que é um parceiraço, né? Gaiofato está me abandonando aqui, mas deixou um grande legado para mim aqui, que é o Luiz, que, sem dúvida, a gente está fazendo uma parceria enorme aí. Agradecer ao Sérgio Craveiro, que nos dá essa oportunidade aí de estar levando todas essas informações para todo o Brasil, através da TV Síndico Online. Lembrar que o Sérgio Craveiro também é o presidente da CONASE, Confederação Nacional dos Síndicos, e, como tal, está promovendo nesse ano. Eu, sinceramente, ele vai ficar... Por sorte, ele está dando aula agora, ele não vai ouvir o que eu estou falando, mas eu vou já perdi a conta de quantos CONASES nós temos no Brasil, pelo Brasil todo, esse ano, tá? Eu vou falar alguns aqui. O próximo que eu sei é Florianópolis, que é daqui a poucos dias. Na sequência tem Belém. No dia 17 e 18 tem São Paulo, né? Onde nós já vamos para o 6º CONASE. É isso, Luiz? Salvo engano, já é o 6º CONASE. No último, nós tivemos para mais de 1.500 síndicos lá, administradoras de condomínio. Fizemos uma palestra bastante concorrida, levamos o aplicativo lá, né, que foi lançado à época lá no CONASE de São Paulo do ano passado. Na sequência, nós temos, deve ter algum no intervalo aí, mas 31 de agosto nós temos Rio de Janeiro, onde também vamos estar fazendo palestra. Dia 14 de setembro, Belo Horizonte, e no dia 26 de outubro, Juiz de Fora, né? Tive lá o ano passado em Juiz de Fora também, fazendo uma palestra. É um mercado bastante interessante. O aplicativo da Vistopred também está lá, não é isso, Luiz? Sem contar que aqueles que quiserem para a área de síndico, né? Tem também não só a formação através do CONASE, aí é só buscar aí dentro do site do CONASE,
mas também MBA e, por grata surpresa, recebi o convite para estar dando aula de engenharia condominial. Isso está programado para o dia 25 de maio, dentro do curso de MBA para síndicos. Eu estarei fazendo aí um sábado inteiro de aula de engenharia condominial, né? Tentando levar noções. Paralelo a isso, a gente está buscando aí as OABs de todo o país. Nós tivemos uma grata experiência agora no final do ano também. Fizemos aqui em Vila Velha, aqui em Vila Velha não, eu estou na Serra, lá em Vila Velha, o que eles chamaram lá de um mini curso dando noções básicas de inspeção prediais para advogados, né? A gente está acabando de fechar uma agenda de palestras dessa para Curitiba, São Paulo, São Bernardo do Campo, Niterói e outros lugares mais, onde a gente vai dar orientação aos advogados no sentido de noções básicas, né? O advogado costuma muito, né? Isso é muito comum no país, elaborar uma ação judicial relativa a qualquer situação de patologias de engenharia e depois convidar alguém para ser assistente técnico, né? Ele mesmo formula quesitos, é uma coisa que até Deus duvida, mas espero que eles estejam atentos a essas informações. E começamos a fazer algumas tratativas no sentido de levar também essas noções básicas de inspeção predial para magistrados, né? Ainda é uma conversa muito incipiente, mas a gente, se Deus quiser, a gente vai começar também, obviamente, não ensinar ao magistrado a inspeção predial, mas dar-lhes condições de, ao receber uma perícia, minimamente ter condições de avaliar se aquela perícia ali, se aquilo ali está dentro de acordo, entender principalmente que o tempo da engenharia não é o tempo da justiça, né? A engenharia precisa de uma resposta muito mais rápida do que a justiça normalmente nos dá, e aí a gente tem também aquelas situações onde a gente pode estar assessorando e ajudando aos advogados nesse sentido. Bom, então agradecer mais uma vez a todos que nos assistiram, a paciência de todos, lembrando, todos os Instagrams nossos, tanto o meu quanto o dos convidados, foi apresentado aí. Todos os mais de 40 programas que nós já fizemos estão lá, na @engenhariaceoto, à disposição. Tem assuntos do mais diversos, tem muitas aulas de engenharia predial lá. Quem quiser está à disposição, não custa nada, custa ter paciência, né? Buscar lá e poder entender melhor sobre isso. E também, tanto eu quanto, tenho certeza, com os nossos convidados, estão à disposição para quaisquer outras explicações, orientações, consultas que forem pertinentes aí ao nosso tema e que a gente puder estar ajudando a vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite. Lucas, Luiz, mais uma vez, muito obrigado.